Gigante praticante Raf, começa agora mais um super programa Método Raf de organização mental. O programa que sempre chega pra quebrar tudo, gigante. Sai daí, gigante. É isso aí, gigante. O mundo é dos fortes. Como eu sempre falo, dos bons e fortes. O mundo não é dos espertos, como a maioria das pessoas pensa, acredita e de repente tirar vantagem, levar vantagem. Isso não pega nada. O mundo é dos fortes, das pessoas boas, das pessoas fortes, que tem a mente consciente forte, que tem personalidade forte, que tem criticidade, que vai atrás, que discute, que realmente questiona. São as pessoas diferenciadas, as pessoas que estão nos 10% que eu sempre falo. Mas aí as coisas vão acontecendo e aí eu vou pegando histórias para contar para você. Por exemplo, aquela historinha que eu já contei algumas vezes para você. O moço começa a namorar a moça, o moço não tem dinheiro para pagar os estudos, e ela pega o dinheiro dela e dá todo pra ele. E aí ele continua estudando. Um dia ele tá preguiçoso, desestimulado, e ela incentiva e ele continua estudando, aí dando força pra ele, e ele vai continuando os estudos. Por trás de um grande homem, uma grande mulher, e as coisas vão andando meio aos trancos e barrancos, sempre precisando da ajuda desta moça que está sempre atrás dele, sempre dando força pra ele. E aí eles ficam noivos, se casam, têm filhos, e aí ele está na empresa ali trabalhando e inseguro e não acreditando nele, e ele precisa de força e ela dá força pra ele, e cada vez as coisas vão acontecendo de uma maneira melhor e sempre precisando dessa mulher, e ele vai crescendo na profissão dele. Na empresa dele ele vai recebendo promoções, vai se promovendo e crescendo, até que ele chega no topo. Ele agora tem um cargo alto na empresa, diretoria. O que é que ele faz quando ele chega no topo? E aí você deve estar pensando, porque provavelmente você conhece pessoas com história parecida. Talvez até a sua história seja parecida com essa. Ele dá um pé nela e arruma outra. Ele termina com ela e arruma outra. E aí, por que aconteceu isso? Por que ele terminou com a ex-esposa, com a mulher que fez tudo por ele, pra namorar, começar um relacionamento com uma outra moça? E aí se eu chegar e perguntar pra ele, por que é que você fez isso, cara? O que aconteceu com a sua esposa, com a sua ex-esposa? Ele não fala da minha ex-esposa. Ela é uma deusa pra mim, ela é a mãe dos meus filhos. Sem ela eu não teria nem estudado, eu não teria conseguido nada, eu não teria conquistado nada. E aí eu pergunto, então por que é que você se separou dela? E ele vai responder pra você, vai responder pra mim: pô, cara, eu não sei, eu gosto muito dela, mas é como uma irmã. Virou irmã e eu não sei explicar. Ele não sabe explicar. Ele não sabe explicar que a vida te trata do jeito que você se trata. Que para essa moça, para essa esposa, meu marido é um deus. Ele é o melhor marido do mundo. Sim, ele é tudo pra mim, ele é o melhor homem, tudo bem. O seu marido, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, é o melhor marido do mundo. Mas em que lugar você se coloca? Você também é uma deusa. Você também é a melhor mulher do mundo. Não tem ninguém no mundo igual a você. No entanto, essa mulher se colocou pequena e colocou o marido lá grandão, gigante. E aí? Aí a vida te trata do jeito que você se trata. Enquanto 5% dele, a mente consciente dele, concordava, queria continuar aquele casamento, sabia do trauma que ele iria causar na família, que não era justo ele fazer isso com a ex-esposa. 5% querendo, fazendo força para continuar esse casamento. 95% do subconsciente dele o levou para o outro lado. Se separou da esposa e arrumou uma outra namorada. Aí a gente começa a querer entender qual é o mecanismo. A vida te trata exatamente na mesma moeda e com a mesma medida que você se trata.
Se você se colocar pequeno, se você é daquele tipo bonzinho, boazinha, vão pisar na tua cabeça. Todo mundo gosta do bonzinho. Todo mundo adora o bonzinho, mas ninguém dá valor pro bonzinho. Sabe para quem você deve dinheiro? Pro bonzinho. Aquele que vai cobrar, você não deve dinheiro, mas aquele que tudo bem, deixa pra lá, aquele lá é o bonzinho. Aquele sempre as pessoas devem dinheiro pra ele. O bonzinho nunca é promovido na empresa. O bonzinho nunca tem vantagens. O bonzinho, aliás, tem. Qual é a vantagem de ser bonzinho? É que todo mundo gosta dele. E a desvantagem? Que ninguém dá valor pra ele. O bonzinho não enriquece, a boazinha nunca enriquece. A boazinha é aquela pessoa que sempre vai entender. Estão pisando na cabeça dela e ela tá sempre entendendo. É a pessoa que não sabe falar não, só fala assim pra todo mundo o tempo todo, o dia inteiro, toda hora, pra todas as pessoas. Não consegue desagradar, tem medo de ser reprovada, tem necessidade absurda de ser aceita. E por conta disso fala sim, querendo falar não. E cada vez que você fala sim, querendo falar não, morre um pouco de você, mas você continua assim. Sai daí, caramba! Tá na hora de você acordar. Tá na hora de você mudar tudo isso. Tá na hora de você se colocar forte. Se colocar, simplesmente se colocar. E aí as coisas vão começar a mudar em sua volta. As pessoas vão te ver diferente. Tudo isso acontece porque existe uma comunicação de subconscientes. E não dá para eu mentir para um outro subconsciente. O outro subconsciente sabe o que eu estou sentindo. Sabe se é verdade ou não as minhas palavras. Sabe o que eu penso da pessoa. Sabe o que eu penso de mim. E assim são as coisas. Você entra num avião e antes do avião sair, tem a aeromoça que fala lá, a comissária vai lá, dá toda aquela encenação, aquela explicação. Se tiver um problema de despressurização, vai cair uma máscara na sua frente. Se tiver uma criança do seu lado ou uma pessoa deficiente, em primeiro lugar, a máscara é para você. A máscara é para você antes da criança e antes da pessoa deficiente. Por quê? Porque você não pode cuidar da criança salvar a criança e a pessoa deficiente se você não se salvar em primeiro lugar. Se você não estiver bem com você, você não pode cuidar de ninguém. E aí as pessoas funcionam desse jeito contrário, invertido. As pessoas se anulam por causa das outras, se arrebentam por causa das outras, ficam doentes e depois não tem saúde para cuidar de quem elas amam. Caramba, e aí? E aí bagunçou tudo. Tá tudo de cabeça pra baixo. Primeiro você tem que se amar, cara. Primeiro você tem que gostar de você. Primeiro você tem que cuidar de você. E aí você tem força, saúde, capacidade pra cuidar dos outros. E aí você pega aquela mulher e pergunta pra ela qual é a pessoa mais importante que existe. E aquela mulher responde: são os meus filhos. E aí os filhos crescem, que tem os filhos que são os netos. E você faz a mesma pergunta pra essa mulher: qual é a pessoa mais importante que existe? E ela responde: são os meus filhos e os meus netos. E aí eles crescem. E por acaso, por acaso mesmo, ninguém tem tempo para essa mulher. Nem os filhos para a mãe, nem os netos para a avó. E essa mulher precisa chamar a atenção. E para chamar a atenção, de que jeito ela vai conseguir chamar a atenção? Ficando doente. A doença, facilmente, a nossa mente subconsciente provoca. Facilmente. E aí, ela fica doente. E aí, os filhos ficam preocupados com a mãe. Os netos com a avó, e aí começam a visitá-la um pouco mais, mas a doença vai piorando porque essa visita está muito fraquinha e ela quer mais atenção e a doença precisa piorar. E aí não tem mais jeito, porque agora a gente precisa ficar mais tempo com a mamãe, a gente tem que ficar mais tempo com a vovó. A sua mulher pode cuidar? Não. A sua pode? Não. Ninguém pode cuidar dessa senhora. E o que a gente faz então? Vamos colocá-la numa casa de repouso. Porque daí ela vai ter muitas amiguinhas e a gente vai revezando. Toda semana vai um, vai dois, vai uma família, vai. Dá 3, 4 meses, essa mulher morre. E acabou a história. E se eu perguntar pra você se você acha, se eu exagerei nessa história, você acha o quê? É lógico que eu não exagerei. Eu tô falando da realidade. É assim que as coisas acontecem. Que porcaria, é assim. As pessoas precisam chamar a atenção do jeito negativo. As pessoas precisam, a carência é tão grande que a pessoa chama atenção ficando doente.
ficando com uma doença grave, só para chamar atenção. Os hospitais estão cheios de pessoas que estão só lá, só para chamar atenção. Nem doença tem, mas, vou ser tratada agora pela enfermeira, pelo médico, por todo mundo que tá sempre aos auxiliares, todo mundo cuidando de mim, me furando de tudo quanto é jeito, mas eu quero. O hospital tá cheio de pessoas assim. As pessoas nem estão doentes, mas elas fabricam uma doença psicológica e estão no hospital. Porcaria! Porcaria, o que eu posso falar? É uma porcaria. A vida te trata do jeito que você se trata. Você precisa mudar, você precisa inverter tudo isso. Você precisa se tornar uma pessoa forte. Você tem que, aliás, não é se tornar, é buscar essa força que existe dentro de você. Você é forte. Você não é fraco. Você está fraco. Então, mude o estar. Mude o estado. E consiga manifestar esse gigante que existe dentro de você. Sai daí, caramba, sai daí! Ou você se coloca grande, ou você mostra a sua cara, ou você se impõe, ou você bate no seu peito e dá os passos que você precisa dar, passos de gigante. Ou você olha nos olhos quando você fala, ou você coloca poder no seu olhar, ou você coloca poder na sua voz, nos seus passos, no seu aperto de mão. Ou você realmente se coloca grande, gigante, ou você vai ser atropelado, cara. Você não vai crescer, a vida vai te atropelar e você não sabe por quê. É porque a vida te trata do jeito que você se trata, porque o subconsciente se comunica com o outro. Como é que acontece essa comunicação? As pessoas, você pensa numa pessoa, a pessoa aparece. Pensa numa pessoa, a pessoa telefona, acontece com você, acontece com todo mundo, mas não acontece todos os dias, muito menos todas as horas. Acontece, para você ter uma noção, apenas uma noção, que acontece que existe uma comunicação de subconscientes. Que existe uma comunicação, uma telepática. Existe, tudo bem, só que não é tão relevante para nós essa comunicação telepática. O que é relevante é a comunicação a 50 metros de você. Essa sim, essa é a pesada, essa é uma bomba atômica. Essa é para bombardear o seu subconsciente. Como que é essa comunicação de subconscientes? Você pensa, tem uma reação química e um movimento físico. O movimento físico produz um som. Pensamento, reação química, movimento físico, e o movimento físico produz um som. E esse som é ouvido por subconscientes. Você vibra o tempo todo, você é energia não é nada, nunca, tudo vibra. Então a energia são partículas em movimento sem parar. E essa vibração, sai um som daí. Nós estamos vibrando o tempo todo, sai som. Esse som é ouvido. Esse som, essas ondas acústicas chegam até um outro subconsciente numa distância de até 50 metros, em 100%. Então, se são ondas acústicas, som, se for no mesmo ambiente, até 50 metros pega, completamente. Se tiverem paredes, diminui um pouco a distância, mas até 50 metros acontece uma comunicação pura entre subconscientes. O subconsciente é responsável pelo comportamento, pelo sentir, pelo sentimento, pela vontade, pela saúde, pela inteligência. Então o subconsciente, dentro dele, a lei da atração está no subconsciente, em 95%. 5% no consciente. Então, o consciente não sabe o que o outro está pensando, mas o subconsciente sabe. O subconsciente, por exemplo, apresenta uma pessoa pra você, você fala, meu santo não bateu com o dela. Por que não bateu? Porque o subconsciente sabe o que tem no subconsciente da outra pessoa. E leu, fez a leitura, não gostou, não avisou a consciência, mas gerou um comportamento, um sentimento, um sentir-se mal, não gostei, uma energia pesada, não me senti mal com essa pessoa. Por quê? Porque não sei, a pessoa não sabe explicar. E com ela eu gostei, mas ela não abriu a boca, mas me transmitiu uma paz, uma coisa bacana. Eu gostei daquela pessoa. Ué, mas por quê? Não sei explicar. A pessoa não sabe explicar. Mas o subconsciente sabe o que tem dentro de cada pessoa numa distância de 50 metros. Em 100%. Então, voltando à primeira historinha que eu te contei, que o marido abandonou a esposa, trocou por uma outra moça. Por quê?
Porque o subconsciente dele estava lendo no subconsciente dela que ela não tem autoestima, que ela não acredita em si mesma, que ela se coloca porcaria pequena, que ela o vê gigante, mas se coloca muito pequena. E aí, que valor que ele vai dar para ela? O mesmo valor que ela se dá, pequenininha. Então, na hora que ele realmente precisava de uma mulher, enquanto ele precisou de uma pessoa para dar força para ele, completou o subconsciente dele com força. Mas quando ele já estava bem, trabalhando legal, diretor da empresa, ele precisava de uma mulher que se sentisse atraente, se sentisse bonita, inteligente, autoestima elevada. Nessa hora o subconsciente dele não conseguiu detectar nada na esposa dele e tudo na outra moça que apareceu de repente na vida dele. E aí acabou o casamento, como muitos casamentos acabam desse jeito. Caramba, é assim, é? É por isso que você que é mãe, o dia que você tá mais nervosa, o seu filhinho vai te dar mais trabalho. Você quer que a sua criança durma? Pelo amor de Deus, dorme essa noite, eu tô cansada. Pelo menos essa noite dorme. Esta noite, essa criança não vai dormir. Porque o subconsciente dessa criança está copiando o seu. Está agitado, está ansioso, está bagunçado. Tá elétrico, pelo amor de Deus, dorme, não vai dormir. É mais fácil dormir no colo da sua vizinha do que no seu. Caramba, é assim, é. Se você tá nervosa, seu filho não vai no seu colo. É assim, é. Não vamos brigar na frente das crianças, não adianta nada, porque o subconsciente da criança está captando a atmosfera, a desarmonia que está entre você e o seu marido. Não dá pra enganar o subconsciente. Não tem como. Não tem como enganar os neurônios espelho que existem dentro de cada um de nós. Neurônios espelho, nós nascemos com neurônios espelho. E que lugar que estariam os neurônios espelho? Esses neurônios, eles repetem, eles aprendem imitando as palavras, aprendem imitando os gestos, as mímicas, as caretas, os sentimentos, os comportamentos. Nós temos neurônios espelho. E quando o seu consciente não está atento para te defender, o subconsciente com os neurônios espelho fazem o quê? Imitam, repetem. É assim que funciona. Caramba, é assim. E aí você vai percebendo como são as coisas. Então seus filhos estão imitando os pais. Lógico, a criança é reflexo da mente dos pais. É lógico que sim, e aí? E aí que é bom que você perceba isso, pai e mãe. E comece a trabalhar o seu interior, comece a trabalhar a sua integridade, comece a trabalhar princípios, como eu sempre falo, respeito, atitudes, condutas coerentes, corretas. E aí a sua vida, bondade verdadeira, exemplos no que você faz quando ninguém te vê. E isso você vai estar dando um grande ensinamento, uma valiosíssima educação para os seus filhos que estão aprendendo pelos seus exemplos, principalmente os exemplos que ninguém vê. Caramba, é assim, é. Não dá para enganar um subconsciente. Não dá para você enganar e você começa a entender por que quando você chega no seu trabalho, o trabalho que você fala mal do seu chefe, o trabalho que você fala mal de todo mundo, e você não entende porque quando você chega lá, parece que as pessoas não gostam de você. Caramba! Por que será? Eu trato bem todo mundo, você trata bem todo mundo da boca pra fora. Mas nos bastidores você fala mal de todo mundo. É isso aí, gigante! RAF na veia! Aí você vai entendendo o que é método RAF. Quer aprender mais sobre o método RAF? Quer aprender mais sobre a sua mente consciente, a sua mente subconsciente, para poder comandá-la de verdade, para poder ensinar o seu subconsciente a levar você para onde você deseja. Você quer comandar o seu navio? Você quer comandar a sua vida? Com o poder da sua mente? Cara, vai começar agora dia 30 e 31. 30 e 31 de janeiro. São 3 meses, um final de semana por mês, num novo formato. O nosso Coaching RAF, com certificação internacional. É o curso mais completo que eu dou. É o curso mais completo do método RAF. Sábado e domingo, 30 e 31, vai começar agora, das 10 às 17 horas, na Avenida Liberdade, ao lado da Estação Liberdade do metrô. Das 10 às 17 horas, gigante, pra quebrar tudo. Muito grande, muitos ensinamentos como esse que eu tô passando pra você. Eu vou me aprofundar nesse assunto, nesse tema comunicação do subconsciente,
para você atingir a excelência em qualquer tipo de relacionamentos. Vamos trabalhar inteligência financeira, vamos trabalhar como atingir seu alvo, autocontrole, controle pessoal, crescimento pessoal, foco, disciplina, secreto, liderança pessoal. Cara, gigante, simplesmente em saúde, os poderes curativos naturais que nós temos. São vários e vários temas que nós vamos trabalhar. É o Método RAF, é o curso mais completo do Método RAF, trabalhado em 6 aulas, seriam 6 dias, um final de semana por mês, e o primeiro vai começar agora, dia 30 e 31 de janeiro. Gigante para você fazer as suas inscrições. A sua inscrição agora pelo praticante RAF, pelo e-mail praticanteraf@gmail.com. praticanteraf@gmail.com. Gigante. Se você quiser fazer aí a inscrição para o coaching, mais informações, mande um e-mail e peça as informações. Nós mandamos para você todas as informações, que inclusive muitas estão no site, o nosso site, que é o metodoraf.com.br, metodoraf.com.br. Temos aqui para você uma grande chamada aqui, o trabalho social nosso aí gigante, trabalho social para ajudar a aldeia indígena, ajudar os índios do Pico do Jaraguá em São Paulo. Pedimos para você que vai fazer a sua inscrição no coaching. Trabalho magnífico ali, trabalho gigante para ajudar aquelas 800 pessoas que estão ali passando realmente necessidade. Nós vamos mudar tudo aquilo ali. O RAF está chegando lá, né, para fazer os índios realmente RAF na veia dos índios, com toda a força. Pedimos para você que irá participar da turma de coaching para levar 1 quilo ou mais de alimento não perecível no primeiro dia do curso. De preferência farinhas, trigo e milho. Bom, na semana que vem eu vou estar passando os alimentos que nós vamos pedir para vocês passarem. Outra coisa aqui, gigante, se inscreva no WhatsApp do Método RAF, serão postados dicas e exercícios constantemente para te ajudar no dia a dia de forma gratuita. Para se inscrever em nossa lista de transmissão, envie uma mensagem do seu WhatsApp para o telefone 11 94142 9142. 94142 9142. Coloque no texto da mensagem o seu nome e a frase Rádio Mundial. Mais uma vez, envie uma mensagem do seu WhatsApp com o seu nome e a frase Rádio Mundial para o telefone 94142 9142. É isso aí, pessoal. Você que está, programa já chegando ao fim, você que quer fazer parte do Coaching RAF com certificação internacional para poder trabalhar com o Método RAF em qualquer lugar do planeta, você que quer realmente abraçar esse trabalho, você que pegou, hoje eu te dei uma aula aqui, mostrei para você um pouquinho, uma migalha do que é o Método RAF, para você começar a entender que a gente entra a fundo no subconsciente, fazer você realmente aprender a usar o seu subconsciente. Você vai aprender a usar o seu subconsciente e onde, é aquela coisa, você compra um carro, vem um monte de carros iguais, começa a namorar, chove namorados, começa a trabalhar, chove empregos, vem uma desgraça, vem uma atrás da outra. Por quê? Porque o seu subconsciente tem um ímã, que quando você ativa esse ímã, você traz tudo daquilo que você quer cada vez mais. Então, as coisas não são coincidências, não existe coincidência, nada é por acaso. Aprender a usar a sua mente subconsciente e poder ainda trabalhar com esse método, ganhando dinheiro com esse método, ajudando pessoas, construindo um mundo do melhor, isso é coisa pra gigante. Você que quer fazer a hipnose RAF comigo, você que quer fazer o treinamento personalizado, consultas, bom, telefone para você entrar em contato é o 11 5083 0421 5083 0421, mais o número é o 5589 0057 5589 0057. E de novo o e-mail para você fazer a inscrição aqui com a gente é o praticanteraf@gmail.com, praticanteraf@gmail.com. E lembrando que nós temos o Facebook Método RAF fazendo parte das nossas redes sociais, Facebook Método RAF e o Facebook Roberto Abel Filho. É isso aí, gigante! Pense em tudo que eu falei aí pra você hoje, mas pense em pé com a decisão tomada. A vida te trata do jeito que você se trata, então
Acredite no seu potencial, porque existe um gigante dentro de você. E porque você é a pessoa mais importante que existe.